Teoria da agência. Mas o que é a teoria da agência? Hoje nossa equipe vai se aprofundar nesse tema e ao final desse vídeo vocês vão saber tudo sobre o assunto. Porque se não aprender sobre a teoria da agência hoje, pode desistir, que não vai aprender nunca. Brincadeira. Então, a teoria da agência é uma forma de entender a relação entre duas partes, o agente e o principal. O principal é quem delega uma tarefa ou responsabilidade. O agente é quem executa essa tarefa em nome do principal. A questão central da teoria da agência é que muitas vezes o agente pode ter interesses diferentes do principal. Por exemplo, em uma empresa, o dono da empresa, que é o principal, contrata um gerente, que é o agente, para administrar o negócio. O dono quer que o gerente trabalhe para aumentar o lucro, mas o gerente pode estar mais interessado em trabalhar menos ou obter benefícios para si. A teoria explora como garantir que o agente faça o que o principal deseja, mesmo que seus interesses pessoais sejam diferentes. Isso geralmente é feito por meio de incentivos, contratos ou sistemas de monitoramento. Resumindo, a teoria da agência fala sobre como aliar os interesses de quem manda, principal, e de quem executa, agente, para que ambos trabalhem em direção ao mesmo objetivo. Desde suas raízes na economia da informação, a teoria da agência tem se desenvolvido ao longo de duas linhas, positivista e principal agente, que são duas linhas ou correntes que se interligam entre si. A corrente positivista foca em entender as melhores formas de alinhar os interesses entre o principal e o agente, principalmente em ambientes corporativos. Ela se concentra em duas situações principais. A primeira são os conflitos de interesse, que é quando o agente pode tomar decisões que beneficiam a si mesmo, mas não ao principal. Por exemplo, um gerente que toma decisões para ganhar bônus, mas que não beneficiam a empresa a longo prazo. A segunda situação é em relação aos riscos compartilhados. Como o principal e o agente podem dividir o risco de uma decisão, já que muitas vezes o agente prefere evitar riscos, enquanto o principal pode querer correr mais riscos em busca de maiores lucros. A linha positivista busca práticas que ajudem a reduzir esses conflitos, como contratos, sistemas de bônus e monitoramento, para garantir que o agente atue de acordo com os interesses do principal. Já a corrente principal, agente, indica que o contrato é mais eficiente sobre diferentes níveis de incerteza, de resultados, aversão ao risco, informação e outras variáveis. A abordagem do modelo básico de contrato dessa corrente pode ser descrita em termos de casos. Um dos casos é quando o agente sabe mais sobre o trabalho que está fazendo do que o principal. Isso é chamado de assimetria de informação. Por exemplo, imagine uma empresa contratando um consultor para melhorar sua estratégia de marketing. O consultor, que é o agente, sabe muito mais sobre marketing do que o dono da empresa principal. O dono não tem como acompanhar cada detalhe do trabalho e pode ficar em desvantagem por não entender tudo o que o consultor está fazendo. Nesse caso, deveria ser feito um contrato onde o dono pelo menos pudesse entender mais, soubesse mais sobre o conteúdo, para que não ficasse tão cego em relação ao que o consultor está fazendo. Outro caso pode ser em relação a um conflito de interesse entre o principal e um agente. Nesse tipo de situação, a empresa pode criar um contrato de bônus baseado em desempenho para o gerente, dizendo que ele só vai receber um pagamento extra se a empresa atingir metas de lucro. Isso incentiva o agente a tomar decisões que também beneficiam o principal. O elefante é fã de Parmalat, o porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantenha o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Parmalat, fundada por Calixto Tanzi em 1961, é uma empresa italiana de laticínios e alimentos. Foi a pioneira na produção de leite para pessoas que possuem intolerância à lactose, o chamado Parmalat em 1000. Isso levou o patamar da empresa a nível mundial, conferindo ao empreendimento a possibilidade de ampliação do mercado em outras regiões da Itália e posteriormente do mundo. Os conflitos de interesse da Parmalat surgiram publicamente em 2003, quando alguns credores da empresa começaram a se preocupar com os vencimentos próximos, principalmente com um bônus não pago no valor de 150 milhões de euros. Para tranquilizar esses credores, a Parmalat alegou ter 3,95 bilhões de euros em um fundo no Bank of America nas Ilhas Caimã, apresentando um documento que teria sido supostamente emitido pelo banco. No entanto, o Bank of America revelou que o documento era falso, o que levou ao colapso das ações da Parmalat.
Após a continuação das investigações, descobriram que a empresa tinha um total de dívida no valor de 14,2 bilhões de euros, encoberta por um esquema fraudulento e complexo, liderado pelo diretor financeiro Fausto Tom. Outro fator que agravou a crise foi a postura passiva dos investidores, que não questionaram as demonstrações financeiras suspeitas naquela época. Então surge uma pergunta: o que poderia ter sido feito para contornar esse problema? Utilizando o caso da Parmalat como exemplo, a empresa poderia ter tido custos de agência, que representam os gastos incorridos para resolver conflitos de interesse entre acionistas e gestores dentro de uma organização. Dentre esses custos, podemos citar monitoramento, auditorias e medidas de controle, para avaliar e restringir o comportamento dos administradores, e gastos para estruturar a empresa de forma a limitar o comportamento indesejável dos gestores, por meio da nomeação de acionistas para serem membros do conselho administrativo. Outro exemplo de custos seriam os custos de falência e reestruturação da empresa. No caso da Parmalat, a revelação de práticas fraudulentas resultaram em danos significativos à reputação da empresa, o que por sua vez afetou negativamente o valor da marca, a confiança dos consumidores e a capacidade de atrair novos investidores. Uma supervisão mais rigorosa é a alternativa mais impactante, pois garantirá que a empresa opere sob um quadro rigoroso que pode prevenir práticas enganosas, mesmo sabendo que os custos associados à reconstrução da reputação perdida podem ser substanciais e prolongados. Por fim, o último tópico de destaque que será abordado pelo Angevin é a governança corporativa. A governança corporativa pode ser considerada como um conjunto de mecanismos pelos quais os investidores asseguram o retorno dos seus investimentos e para que os comportamentos dos administradores estejam engajados com o melhor interesse da empresa, alinhando os objetivos da alta administração aos interesses dos acionistas e proprietários. Dessa forma, para as práticas da governança corporativa, é sugerida a instalação do Conselho de Administração para que os acionistas e gestores possam ter o poder nas tomadas de decisões. As práticas de governança corporativa possuem 5 princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando os interesses para a finalidade de preservar e otimizar a longo prazo os valores econômicos das organizações, desta forma facilitando a contribuição para a qualidade da gestão da organização. Tais princípios, que também são considerados os pilares da governança corporativa, de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, são transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa e gerenciamento de riscos. A transparência, ou disclosure, consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis e regulamentos. A equidade, ou fairness, se caracteriza pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas, levando em conta seus direitos, deveres, interesses e expectativas. Em relação à prestação de contas, ou accountability, o IBGC enfatiza que os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões, de forma clara, concisa, compreensível e intempestiva. No que se refere à responsabilidade corporativa, ou compliance, de acordo com o IBGC, os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando a sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. Assim, a responsabilidade corporativa permite a viabilidade econômico-financeira das organizações no curto, médio e longo prazos. Em suma, ao abordar os conflitos de interesse por meio do caso da Parmalat e a necessidade de mecanismos de governança robustos, a teoria oferece ferramentas práticas para alinhar os interesses dos gestores com os dos acionistas, promovendo a gestão mais transparente e responsável. Além disso, sua aplicação vai além das empresas, influenciando políticas públicas e estruturas de governança em diversas esferas. A teoria da agência não só esclarece as complexidades das relações contratuais, mas também fornece uma base sólida para melhorar a governança corporativa e a eficiência organizacional, tornando-se indispensável para estudiosos profissionais da administração, economia e contabilidade.